A chuva fina e gelada que caía sobre São Paulo naquela terça-feira parecia ter uma consistência de cinzas. Era uma garoa persistente que não lavava o asfalto da Avenida Faria Lima, apenas o umedecia, aprofundando a cor escura do piche e refletindo em poças tristes as luzes frias dos arranha-céus, que rasgavam o céu como monumentos à ambição. O vento, canalizado entre os titãs de vidro e aço, era cortante, e os poucos guarda-chuvas que pontuavam a calçada lutavam uma batalha perdida contra as rajadas traiçoeiras. Para a maioria, era um dia para se estar do lado de dentro, protegido pelo conforto do ar-condicionado e pelo aroma de café gourmet e sucesso. E não havia interior mais emblemático desse sucesso do que o lobby do Orion Corporate Tower. O prédio, uma agulha de vidro, fumê e metal escovado, era a mais nova joia da coroa do centro financeiro. Um ecossistema vertical onde fortunas eram feitas e desfeitas no silêncio dos aplicativos de celular. Entrar ali era como atravessar um portal. O som caótico da cidade morria, substituído por uma música ambiente suave e pelo zumbido quase inaudível do poder. O chão de mármore travertino, polido como um espelho negro, refletia o pé direito monumental e a imensa escultura de aço que pendia do teto, uma obra de arte caríssima que parecia um nó de angústia metálica. Atrás de um balcão de quartzo branco que parecia ter sido esculpido a partir de um iceberg, a recepcionista, Jéssica, personificava a alma do lugar. Seu tailleur era impecável, seu sorriso, um estudo de cortesia profissional desprovida de qualquer calor humano. Seus olhos passavam pelos visitantes com a rapidez de um scanner, categorizando cada um pelo corte do terno, pelo brilho dos sapatos, pela marca do relógio. Ao seu lado, postado como uma estátua de granito, estava Robson, o chefe da segurança. Alto, ombros largos que esticavam o tecido do seu uniforme cinza chumbo, o cap perfeitamente alinhado. Sua expressão era de um tédio vigilante, a de um homem que se sentia o guardião de um templo e que julgava cada peregrino que ousava se aproximar. A plateia daquele palco silencioso era composta por jovens executivos, homens e mulheres na casa dos 30 anos, com seus ternos slim fit e seus iPhones de última geração. Eles atravessavam o lobby em pequenos grupos, as vozes baixas, falando em uma mistura de português e jargão de mercado em inglês, exalando a confiança de quem pertence àquele universo. Foi nesse cenário de ordem e poder que a porta giratória empurrou para dentro um homem que era o avesso de tudo aquilo. Ele não parecia ter mais de 50 anos, mas o seu rosto era vincado pelo sol e pelo tempo, não pelo estresse dos mercados financeiros. Vestia uma jaqueta de brim surrada sobre uma camisa simples, calças jeans gastas e um par de botas de couro que já tinham conhecido dias melhores, a sola gasta denunciando longas caminhadas. Ele não carregava uma pasta de couro, mas uma mochila simples, de lona, pendurada em um ombro. Ele parou por um instante, o olhar percorrendo o lobby não com deslumbramento, mas com uma curiosidade calma, a de um viajante a observar uma paisagem estranha. Ele caminhava sem pressa, seus passos não ressoando no mármore polido, como os sapatos italianos dos executivos, mas produzindo um som abafado, quase um pedido de desculpas. Dirigiu-se ao balcão de recepção. Jéssica ergueu os olhos do seu monitor e a mudança em sua expressão foi sutil, mas brutal. O sorriso profissional se desfez, substituído por uma máscara de impaciência e desdém. Antes que o homem pudesse dizer uma palavra, a figura maciça de Robson se materializou ao seu lado, bloqueando seu caminho. Pois não? A voz de Robson era grave, falsamente polida. Ele olhou o homem de cima a baixo e seu olhar demorou-se nas botas gastas. Está perdido? A entrada de serviço é pela outra rua. Entregas, currículos, é tudo por lá. O homem, que se chamava Samuel, não se deixou abalar. Seu olhar era sereno. Boa tarde. Não é entrega. Eu vim para uma reunião. A palavra reunião pareceu ecoar no silêncio do lobby. Alguns dos jovens executivos que passavam diminuíram o passo, a curiosidade aguçada pela cena inusitada. Jéssica, a recepcionista, ergueu uma sobrancelha perfeitamente arqueada. Robson soltou um risinho abafado, um som de puro escárnio. Reunião? Aqui? Repetiu ele, como se a ideia fosse a piada mais engraçada que já ouvira.
Com quem seria essa sua reunião, meu amigo? Com o pessoal da limpeza? Samuel manteve a calma, uma dignidade que parecia irritar ainda mais o segurança. Eu não tenho um nome específico. Fui informado que deveria estar aqui às 3 da tarde para tratar da transição da administração. A resposta, em vez de esclarecer, apenas aprofundou o desprezo de Robson. Ele agora tinha uma plateia. Os executivos parados formavam um pequeno semicírculo, os sorrisos de zombaria mal disfarçados. Transição da administração? Robson gargalhou, agora abertamente. Ele se virou para Jéssica, que revirou os olhos em cumplicidade. Acho que o sujeito errou de prédio, ou de planeta. Olhas aqui, senhor. Este é o Orion Corporate Tower. Aqui ficam bancos de investimento, escritórios de advocacia, a sede de multinacionais. Não tem nenhuma administração fazendo transição com... Ele fez uma pausa, olhando para as mãos de Samuel, que eram grossas e calejadas. As mãos de quem trabalha com ferramentas, não com teclados. Com todo respeito, com gente como o senhor. A humilhação era pública, deliberada. O objetivo era esmagar, era deixar claro que aquele homem não pertencia, que sua simples presença era uma ofensa à santidade daquele lugar. Samuel, no entanto, permaneceu firme. Eu garanto que estou no lugar certo. Poderia apenas verificar, por favor? A paciência de Robson se esgotou. Ele deu um passo à frente, usando sua presença física para intimidar. Sua voz subiu de tom, garantindo que todos no lobby pudessem ouvir o clímax do espetáculo. Escuta aqui, meu amigo, já falei que aqui não é lugar para você. Isso aqui é um prédio comercial de alto padrão, entendeu? Não é casa da mãe Joana. Já estou perdendo a minha paciência. Não tem limite nem para entrar aqui. Ou você sai por bem, ou eu te tiro à força. Agora, a ameaça final pairou no ar, pesada e definitiva. Os risos cessaram, substituídos por um silêncio de expectativa, o silêncio de uma arena antes do golpe final. Jéssica pegou o telefone, pronta para chamar reforços. Os executivos observavam, os rostos cruéis, esperando ver o homem simples ser arrastado para fora, de volta para a chuva e para o mundo ao qual ele obviamente pertencia. Samuel olhou para o rosto vermelho de raiva de Robson. Seus olhos, no entanto, não demonstravam medo nem fúria, apenas uma calma profunda, quase decepcionada. O ar crepitava com a injustiça, com a arrogância do poder esmagando a dignidade do humilde. O palco para a virada estava montado, mas ninguém naquela plateia arrogante poderia imaginar o terremoto que estava prestes a abalar as fundações de mármore daquele império de vidro. O eco das palavras de Robson, ou eu te tiro à força, ainda pairava no ar rarefeito do lobby, denso como a fumaça de um incêndio. O clímax da humilhação chegara. A plateia de executivos, antes a cochichar, agora observava em silêncio, um sorriso cruel e satisfeito nos lábios, antecipando o ato final daquela peça teatral de poder. Esperavam a explosão, o confronto físico, a rendição do homem simples que ousara pisar no templo sagrado. Jéssica, a recepcionista, já segurava o telefone com o dedo sobre o botão de chamada rápida da segurança interna, o olhar fixo em Samuel, como uma caçadora à espera do último suspiro da presa. Mas Samuel não gritou, não recuou, não implorou. Ele permaneceu imóvel por um instante, o seu olhar calmo passando por cada rosto que o julgava, o escárnio dos jovens engravatados, a frieza de Jéssica e, por fim, a fúria cega de Robson. E então, ele fez algo que quebrou completamente o roteiro esperado. Com uma lentidão exasperante, ele enfiou a mão no bolso interno de sua jaqueta surrada e tirou de lá não uma arma nem um documento, mas um celular. O aparelho era um contraste violento com os iPhones espelhados que brilhavam nas mãos dos outros. Era um modelo antigo, robusto, com a carcaça de plástico gasta pelo uso, a tela pequena e sem o brilho ostensivo da tecnologia de ponta. Aquele simples objeto, em sua modéstia, era mais uma prova, aos olhos de todos, de que aquele homem não pertencia àquele lugar. Robson bufou, a raiva a transformar-se em impaciência. Vai ligar para quem? Para a polícia? Pode ligar. Eu sou a autoridade aqui. Samuel ignorou-o. Com o polegar que se movia com uma calma desconcertante, ele navegou pela sua lista de contatos. Parou
Ergueu o olhar para Jéssica, a recepcionista, e perguntou, a sua voz tão serena que parecia cortar a tensão como uma navalha. Qual é o ramal do Dr. Raul Ferreira, da diretoria? A pergunta caiu como uma pedra no silêncio do lobby. O nome era de um dos diretores mais importantes do consórcio que administrava o prédio. Um homem quase mitológico que raramente era visto nos andares inferiores. Jéssica franziu a testa, a sua compostura de gelo a rachar pela primeira vez. Como aquele homem com suas roupas gastas e seu celular jurássico poderia saber aquele nome? As informações da diretoria são confidenciais, respondeu ela, a voz subitamente menos segura, refugiando-se no protocolo. Não tem problema, disse Samuel, com a mesma tranquilidade. Ele discou um número que visivelmente sabia de cor. Levou o aparelho ao ouvido, o olhar ainda fixo no de Robson. O silêncio no lobby era agora total, pesado. Os executivos já não sorriam, observavam, os corpos inclinados para a frente, tentando decifrar aquela reviravolta inesperada. Dr. Ferreira, disse Samuel ao telefone. Sua voz era respeitosa, mas firme. É o Samuel, sim, acabei de chegar ao Orion. Está tudo bem, só um pequeno mal-entendido aqui na recepção. Nada com que se preocupar. Ele fez uma pausa, ouvindo. Seus olhos não se desviaram do rosto de Robson. Sim, ele está aqui na minha frente. O chefe da segurança, creio eu, um homem muito zeloso com o seu trabalho. Outra pausa. Robson engoliu em seco. A confiança em sua postura começava a vacilar, como um prédio a sentir o primeiro tremor de um terremoto. Entendido, disse Samuel por fim. Sim, claro. Vou passar o telefone para ele. Com um movimento lento, Samuel estendeu o celular na direção de Robson. É para o senhor. O Dr. Ferreira quer falar com o senhor. Robson olhou para o aparelho simples como se fosse uma serpente. Por um instante, o orgulho lutou contra a prudência. Recusar a chamada de um diretor daquele calibre era impensável, mas aceitar naquele contexto era uma forma de submissão. Hesitante, ele pegou o telefone, a sua mão grande e forte a parecer desajeitada ao segurar o pequeno objeto. Alô? Disse ele, a voz subitamente rouca. O que se seguiu foi uma transformação assombrosa. A plateia do lobby assistiu, hipnotizada, à desconstrução de um homem. O rosto de Robson passou da arrogância para a confusão, da confusão para a incredulidade e, finalmente, para o puro e abjeto pânico. A cor sumiu de sua face, deixando-a com um tom pálido, quase doentio. A sua postura imponente se desfez. Os ombros caíram e ele pareceu encolher dentro do seu uniforme. Suas respostas eram monossilábicas, quase um gemido. Sim, senhor. Não, senhor. Eu não sabia, senhor. Pelo amor de Deus, me desculpe, senhor. Foi um erro terrível. Sim, senhor. Imediatamente, senhor. Ele desligou a chamada e ficou parado, o celular na mão, o olhar perdido no vazio. Sua mão tremia de forma incontrolável. Ele se virou para Samuel e estendeu-lhe o telefone como um servo a devolver um cetro a um rei. Sua arrogância havia se evaporado, substituída por um medo que era quase palpável. Samuel pegou o celular, guardou-o no bolso e, com a mesma calma, de antes dirigiu-se ao segurança aterrorizado. Seu nome completo, por favor, para referência futura. Robson de Oliveira, gaguejou o segurança, a voz um fio. Entendido, Robson, disse Samuel. Ele então se virou para a plateia silenciosa e para a recepcionista petrificada, e sua voz, embora ainda calma, preencheu o lobby com o peso da autoridade. A transição da administração que eu mencionei. Acontece que o consórcio de investimento que eu represento finalizou a aquisição deste prédio e de todos os seus ativos na semana passada. A partir de hoje, eu sou o responsável por ele. Se o silêncio antes era pesado, agora era sepulcral. O queixo de Jéssica caiu literalmente. Seus lábios se entreabriram, mas nenhum som saiu. Os jovens executivos se olharam, o horror da realização estampado em seus rostos. O homem que eles haviam zombado, o alvo de suas piadas cruéis, era de fato o novo dono de tudo. O chão sob seus pés de repente parecia feito de areia movediça. Samuel, então, deu um passo em direção ao corredor dos elevadores privativos. Ele parou ao lado de Robson, que continuava congelado, o suor a brotar em sua testa. Robson, disse Samuel a voz baixa para que só ele ouvisse. Depois que eu subir, vá ao Departamento de Recursos Humanos. Eles estarão à sua espera.
E sem mais uma palavra, sem um olhar para trás, Samuel caminhou, com seus passos lentos e suas botas gastas, em direção ao coração do império que agora era seu, deixando para trás um rastro de carreiras destruídas, de arrogância despedaçada e um silêncio preenchido apenas pelo som de um mundo inteiro a virar de cabeça para baixo. O som que as botas gastas de Samuel faziam no mármore travertino, antes um ruído abafado de inadequação, agora ecoava no silêncio mortal do lobby com o peso de martelos de um juiz. Cada passo em direção ao elevador privativo era uma sentença. Ele não olhou para trás, não precisava. Podia sentir nas suas costas o peso dos olhares aterrorizados, a atmosfera de arrogância a evaporar-se como a névoa da manhã sob um sol implacável. Atrás dele, o cenário era de uma paralisia coletiva. Os jovens executivos, antes predadores sociais à espera do abate, pareciam agora um bando de estátuas de sal, congelados em posturas de choque e arrependimento. Os sorrisos de escárnio haviam sido substituídos por máscaras pálidas de pânico. Um deles, o que rira mais alto, tinha a mão na boca, como se tentasse impedir que sua carreira inteira escapasse em um grito de desespero. Eles se olhavam, os olhos arregalados, numa comunicação silenciosa que dizia apenas uma coisa: acabou. A hierarquia que os protegia, o clube exclusivo do qual se sentiam membros, acabara de ter seu dono trocado, e eles tinham acabado de cuspir nos sapatos do novo rei. Jéssica, a recepcionista, estava petrificada. Seu rosto, antes uma tela de fria superioridade, era agora um borrão de rímel e pavor. Suas mãos, que antes digitavam com uma eficiência altiva, tremiam sobre o teclado. Ela olhava para a tela do seu computador como se ali pudesse encontrar um manual de como rebobinar o tempo, de como apagar os últimos 10 minutos. O desprezo em seu olhar fora substituído pela imagem aterrorizante de sua própria demissão, não como uma possibilidade, mas como uma certeza iminente. Mas a figura mais trágica naquele teatro da desgraça era Robson, o gigante, o guardião do templo, o homem cuja autoridade era tão sólida quanto o concreto do edifício, parecia ter se desinflado. O ar de prepotência fora sugado de seus pulmões, deixando para trás apenas a casca vazia de um homem aterrorizado. Ele olhava para as costas de Samuel, que se afastava, não com raiva, mas com a incompreensão de um animal que não entende por que a terra treme sob suas patas. A frase de Samuel, "Vá ao Departamento de Recursos Humanos", não fora uma sugestão, fora um epitáfio. Com as pernas de chumbo, Robson começou a sua caminhada, a mais longa e humilhante de sua vida. Ele teve que atravessar o lobby inteiro, seu antigo reino, sob os olhares agora penalizados de seus próprios subalternos, que nada entendiam. Para eles, o chefe saía de cena, derrotado, mas a razão era um mistério que apenas os que estavam no centro do furacão conheciam. Cada passo era uma tortura, o som de seu império pessoal ruindo em praça pública. Enquanto isso, Samuel subia. O elevador privativo, um cubo de vidro e aço que o levava para os andares superiores, era como uma ascensão simbólica. No 30º andar, as portas se abriram para um ambiente de calma e luxo discretos. O Dr. Ferreira, um senhor de cabelos brancos e terno de linho, o esperava na porta do elevador. Não com a subserviência de Robson, mas com o respeito de um igual. "Samuel, bem-vindo. Tivemos um começo agitado, pelo que vejo", disse o diretor, com um sorriso contido. "Nada que não possa ser resolvido, Raul", respondeu Samuel, apertando a mão do velho amigo. "Apenas alguns ajustes de cultura que precisam ser feitos, começando pela porta de entrada." A reunião na diretoria foi breve. Samuel foi apresentado ao resto do conselho como o novo administrador majoritário. Não houve festa nem discursos, apenas a constatação silenciosa de uma nova ordem. 1 hora depois, Samuel desceu novamente ao lobby, acompanhado pelo Dr. Ferreira. A atmosfera do lugar havia mudado completamente. A música ambiente parecia uma marcha fúnebre. Os funcionários andavam na ponta dos pés. O medo havia se instalado. Samuel caminhou diretamente para o balcão da recepção. Jéssica se encolheu ao vê-lo se aproximar, os olhos baixos, esperando a demissão sumária. "Senhorita Jéssica", disse Samuel, a voz calma, profissional. "A partir de amanhã,
Quero na minha mesa um relatório completo sobre os protocolos de recepção de visitantes e um plano para torná-los mais humanos e eficientes. O Sr. Ferreira lhe dará os detalhes. Jéssica ergueu os olhos. A confusão a sobrepor-se ao medo. Não fora demitida. Fora-lhe dada uma tarefa, uma chance. Humilhação de ser reavaliada, de ter seu trabalho questionado, era, de certa forma, uma punição mais sutil e mais profunda do que a simples demissão. Ela teria que provar seu valor ao homem que humilhara. Sim, senhor. Imediatamente, senhor, gaguejou ela. Foi nesse momento que a corredor que levava aos escritórios administrativos se abriu. Robson surgiu, caminhando lentamente. Ele não vestia mais o cap. Em suas mãos, carregava uma pequena caixa de papelão com seus pertences. Um porta-retratos, uma caneca, alguns papéis. Estava oficialmente desempregado. Ele parou ao ver Samuel. O encontro era inevitável. Seus olhos se cruzaram por sobre o vão de mármore polido. Robson baixou o olhar, esperando o golpe de misericórdia, a palavra final de desprezo, o sorriso de triunfo do homem que ele tentara esmagar. Mas Samuel não sorriu. Não disse uma palavra de zombaria. Ele apenas o olhou, e em seu olhar não havia vingança. Havia apenas a constatação silenciosa de uma lição que fora aprendida da maneira mais dura. E essa, no fim, era a maior demonstração de poder. O poder de ter a capacidade de esmagar seu adversário e, em vez disso, escolher a dignidade. Naquele dia, no coração financeiro do Brasil, uma história se espalhou como um incêndio silencioso pelos corredores e pelas salas de reunião. Não era uma história sobre fusões e aquisições. Era uma história sobre um homem humilde que ensinara a um gigante de concreto o verdadeiro significado da palavra respeito. Robson de Oliveira aprendeu, da forma mais amarga, que o valor de um homem nunca se mede pela jaqueta que veste ou pelas botas que calça, mas pelo caráter que ele demonstra sob pressão. E os funcionários do Orion Corporate Tower aprenderam que seu novo chefe era um homem que já estivera do outro lado do balcão, um homem que não esquecera o peso de um olhar de desprezo. A mudança no prédio foi lenta, mas profunda. Começou com um bom dia, mais caloroso na recepção, e terminou com uma cultura onde o respeito era o ativo mais valioso de todos. Porque Samuel, ao assumir seu lugar de poder, não o usou para se vingar, mas para construir. Ele provou que a maior virada não é humilhar quem te humilhou, mas sim mostrar, com a calma dos justos, que a verdadeira força não reside na arrogância de quem grita, mas na dignidade inabalável de quem, mesmo no silêncio, sabe o seu real valor.